Olá, pessoal, e Rosa. Oi, Alice. Olá, pessoal. Nós estamos aqui então chegando no nosso último vídeo da nossa série de inteligência emocionais para você, profissional da saúde, né? Nós já passamos por todas as fases da inteligência emocional, comentamos um pouco sobre o autoconhecimento, autogestão, automotivação, falamos sobre a questão da consciência social, desenvolvimento da empatia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de relacionamentos, né? Como que a gente consegue desenvolver uma habilidade social, construir bons relacionamentos, né? Relacionamentos que sejam duradouros, ser capaz de se comunicar com uma grande variedade de personalidades, de pessoas diferentes da gente, aproveitar ao máximo cada encontro e interação social, sermos bons, pessoas com uma boa interação social e, que consiga realmente, construir fortes vínculos, né, pessoas que, possam contar conosco, para que também nós possamos contar com as pessoas, relacionamentos que tenham, respeito, honestidade, integridade, e claro que a gente possa sempre também se aprimorar, né, Rosa, nessa habilidade social de interagir com as pessoas, de ter uma boa comunicação, estilo de comunicação natural adequado, a gente consiga construir confiança e, que a gente possa realmente fazer a diferença, né, no relacionamento com os outros. Rosa, você sempre foi uma pessoa que foi muito bem sociável, né, sempre se deu muito bem com todo mundo, não tem uma alma viva que não goste dessa mulher. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Rosa, como que é essa questão, né, de desenvolver habilidade social, de fazer a gestão de relacionamentos? Então, Alice, a experiência ajuda, né? Você vai aprendendo muito com a própria vida, né? Então, isso é o que a gente tenta passar aqui desde o primeiro módulo que a gente está conversando, que inteligência emocional a gente desenvolve ao longo da nossa vida toda. Tem pessoas que têm habilidades meio que inatas, assim, né? Nascem, vamos dizer, preparadas para aquilo, mas, de forma geral, não, nós podemos desenvolver nossas habilidades, e essa questão da destreza social, de ter esse relacionamento mais amistoso, de menor conflito e menor confronto, tem muito coisa a ver com a nossa própria cultura, a nossa própria formação, e a gente pode ir desenvolvendo isso, né? Na verdade, no campo do trabalho, uma das coisas que eu sempre primei foi algumas coisas que parecem chavões, né? Que é assim, não faça para o outro aquilo que você não gosta para você, sabe? Parece uma bobagem e aquela coisa bem de criança, né? Que a gente ouve a mãe falar, mas você gosta quando fazem isso, meio da repreenda, né? Mas eu tomava isso no trabalho, sabe? Então, como enfermeira na assistência, o que eu pensava? Como que o técnico de enfermagem quer ser tratado? Então, assim, eu perguntava para mim, como que eu gostaria que a minha supervisora viesse até mim, né? O que eu não gostava? Um dia eu até comentei com você, num trabalho que eu tive, que a pessoa me chamou por psil. Eu fiquei muito irada, eu não respondi. Então, assim, só que aquilo é alguma coisa minha, que eu estou com dificuldade, mas assim, é um jeito muito ruim de você chamar alguém. Então, eu pensava, se eu gosto de ser chamada pelo nome, gosto de ser respeitada nesse sentido, eu tenho que fazer isso com as pessoas, né? Ao longo de todo o meu período de trabalho, eu tive sim algumas pessoas que não tinham muita simpatia, muito entrosamento comigo, com a minha maneira de ser, mas porque muitas vezes valores estavam envolvidos nisso, princípios de vida, princípios da própria profissão, e isso pode sim gerar conflito. A grande questão é se você transforma o conflito num campo de guerra
ou se você transforma aquele conflito num processo em que você possa aprender com aquilo, e eu devo muito aos críticos, as pessoas que foram críticas a mim durante o meu trabalho, porque de alguma maneira eu aprendi com aquilo, né? E eu aprendi a lidar com a própria crítica, né? E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender ao longo da vida pessoal, e se a gente falar no campo do trabalho, é muito maior. Porque, por exemplo, uma das coisas da destreza social é a gente conseguir dar um feedback para as pessoas, né? Conseguir utilizar essa ferramenta do feedback de uma maneira positiva. Então, que você consiga falar o que precisa ser dito de uma maneira correta, franca, adequada, com tom de voz adequado. Tem toda uma técnica que a gente vai explicar ali. Mas, ao mesmo tempo, assim, você está preparado para ouvir o feedback? Porque a grande questão é essa, às vezes a gente quer tanto falar, mas não quer ouvir, né? Então, vou usar aqui um chavão familiar, tá? Meu pai falava assim, a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Então, assim, ouço o dobro, né? Acho que muita gente já ouviu falar isso, então tem um pouco da filosofia popular aqui também na nossa conversa. Mas acho que é isso, assim, é conseguir ter essa sensibilidade para com o sentimento do outro e perceber que o relacionamento, ele se desenvolve todos os dias. Uma das coisas que eu falava muito para a minha equipe, nós aqui estamos trabalhando, então, tem, claro, pessoas que você vai ser amigo, aquele amigo do peito mesmo, né? Que você carrega a vida toda como o seu grande parceiro e tal. Mas a gente tem que perceber que na relação de trabalho não é uma relação de afeto no sentido do afeto incondicional. Então, elementos muito fundamentais do tipo respeito mesmo pela pessoa, então de não expor a pessoa de uma maneira chula na frente das pessoas, tudo isso é parte da destreza social, né? E que a gente vai abordar isso no curso, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga tornar as relações mais duradouras também, né? Exatamente. E assim, você falando um pouco dessa questão cultural, me fez lembrar, a diferença que tem realmente entre as culturas, né, o Levi Strauss chama isso de pele íntima, né, então, como que é como cada cultura se relaciona, né? Nós, os latinos, os brasileiros, a gente tem aquela coisa do contato, né? Que está sendo até evitado agora na pandemia, mas a gente vê alguém, a gente quer logo dar um abraço, dar um beijo no rosto, né? E está sendo até difícil administrar isso na pandemia. Aqueles que não gostam muito de contato estão adorando a pandemia, mas eu sou meio touch girl, assim, eu gosto de abraçar, eu gosto de, né, cumprimentar, pegar na mão. E isso é muito do brasileiro, né? Assim, nós temos essa cultura. E às vezes, por exemplo, o japonês, não, né? Nunca você vai encostar no japonês, né? Você tem toda aquela questão da reverência, né? Cumprimentar de maneira diferente e saber identificar isso que vem da cultura da pessoa, do background, às vezes da família, né? Entendendo e tendo empatia para com as pessoas também, a gente não vai tirar, né, conclusões precipitadas do tipo, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa, né? Acho que é legal a gente ter essa sensibilidade de poder também enxergar além das, ah, das convenções, né? Além daquilo que você esperava que aquela pessoa fizesse. E às vezes isso eu percebo também, né? Mesmo dentro da minha família, assim, a minha irmã é meu oposto. Ela odeia abraço, assim, ela, sabe, chego, eu abraço ela, ela tá bom, Alice. Então, assim, também saber respeitar a pele íntima do outro, né? Cada um tem acho que num relacionamento social isso é importante. Se você vê que a pessoa ela não gosta disso, né? Então não quer dizer que ela não gosta de você. Então é importante a gente também aprender a entender, a ler as pessoas. E aí tem várias ferramentas, né? Assim, tem um livro que eu gosto bastante que fala sobre a questão de relacionamento, que traz muita visão do americano, né? Mas eu acho que ajuda bastante. É aquele livro Como Fazer Amigos, né?
como que é? Como fazer amigos e conquistar pessoas, alguma coisa assim? Influenciar Isso, pessoas. influenciar pessoas. Então lá ele fala a importância de chamar as pessoas pelo nome, né, como que isso você traz esse respeito, você reconhece a pessoa, você chama ela pelo nome. E eu aprendi isso até, Rosa, assim, uma das pessoas que eu acho que tem excelentes relacionamentos sociais, que é o meu próprio orientador, o meu ex-orientador, né, para sempre meu mestre, o professor Lilimin. Quando a gente vai numa reunião, às vezes numa reunião assim cheio, com 6 técnicos de enfermagem, 5 enfermeiros e ele no meio e eu, né, e eu me lembro muito, muito bem, assim, ele um papelzinho, ele anota, todo mundo fala, ele é o último a falar. Ele anota tudo, o nome das pessoas e as observações das pessoas. No final de tudo, ele fala: "Como a Jéssica disse", e a Carla aqui tocou num assunto importante. A pessoa olha para ele e fala: "Meu Deus, ele sabe o meu nome". E aí ele vai colocando as considerações. Isso mostra muito essa questão, né, de um bom relacionamento. Ele ouve, ele fala depois, ele espera as pessoas falarem, ele traz o que que a pessoa falou, o nome da pessoa, e eu aprendi com ele. Na primeira reunião que eu fiz, eu já aprendi. Eu falei: "Nossa, isso é genial". Falei para ele: "Uau, você percebe que você faz isso?". "Eu percebo". Aí eu já comecei a tentar aplicar também. Mas como você falou, é uma coisa que a gente desenvolve para a vida, né, é uma prática, o dia a dia, a gente vai aprendendo com outros, a gente vai se reconhecendo, vendo o que que a gente pode melhorar, e nada como um bom feedback, né, Rosa? E é legal isso que você está falando, a gente se cercar também por pessoas que possam nos ensinar. Então, assim, no momento em que você estava observando o professor Lilimin, você estava aprendendo e, assim, olha só, você vê uma vez e fixa, né? Então, quando você começa a se relacionar com pessoas assim, qual é a tendência? Você também ter uma transformação meio que natural, porque aquilo passa a ser meio que o dia a dia, né? No ambiente de trabalho da saúde, que é tão duro, né? Às vezes a pessoa pede uma coisa, pede outra, tal. O que é importante? Essa coisa do respeito mesmo, né? Então, no trabalho, você pode ter momentos em que perde o controle, por algum motivo. Por quê? Porque você está vivendo uma situação de estresse, uma situação de tensão, tem a vida, né, de pessoas ali e tudo. Então, assim, não que aquilo não possa acontecer, mas que aquilo gere em você um repensar e um pedido de desculpas, um pedido de eu não queria ter feito isso, de poder voltar atrás, de romper com o ego, né? E de ir lá e falar, olha, eu errei, me desculpe, me exaltei, me alterei, não queria ter dito palavras tão duras e tal, porque isso demonstra também uma coisa que a gente no Lean fala muito, que é respeito pelas pessoas e é você, e o respeito não é a convenção do trivial da educação, mas é aquela coisa que une as pessoas, que dá base, dá liga para as pessoas. Então, na inteligência emocional, é super importante desenvolver isso. Alice, eu tenho uma coisa que um gerente uma vez me falou, que eu nunca vou me esquecer. Eu era ainda jovem na supervisão, e assim, e toda vez que eu ia fazer alguma coisa que envolvia uma outra área, eu nunca tomava atitude sem antes ligar para a liderança daquela área. Na época, ninguém chamava de liderança, falava que era chefe mesmo, né? Então, ligava para a chefia e falava: olha, estou pensando nisso, estou com tal problema. Se você achar que tudo bem, não sei o quê, ou eu posso ir aí te explicar melhor. E isso foi interessante, porque ele disse assim para mim uma vez: você é a pessoa que aqui fala antes de fazer. Então, assim, combina antes. Então, aquilo que está combinado, o outro não pega o outro de surpresa. Até às vezes, para mandar um e-mail ou um ofício desagradável, eu falava: olha, vai chegar aí uma documentação assim, não é legal, tá? Tem uma queixa, tal, mas eu quero que você, por favor, aceite isso como uma sugestão para poder melhorar. Então, assim, isso são pequenos cuidados que nos levam a ter o cuidado com o outro, o reconhecimento do outro,
baseado naquele aprendizado lá no nosso primeiro módulo, né? Se eu tenho uma autoconsciência de quem eu sou, da minha capacidade, da minha, de toda a habilidade, e reconheço as minhas fragilidades e os meus pontos fortes, eu consigo lidar com isso sem achar que eu estou me anulando frente ao outro, né? Que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Rosa, esse bate-papo é tão gostoso, né? Porque a gente se diverte, né? A gente aprende, a gente podia ficar horas aqui, mas assim, infelizmente a gente está chegando aqui ao fim dessa nossa série sobre inteligência emocional. Convido você também a acompanhar as nossas futuras séries e as séries passadas. E, claro, conhecer também o nosso curso. Você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o link para acessar o nosso curso de inteligência emocional, o curso que foi desenvolvido em parceria com a doutora Gabriela, que é uma enfermeira especialista, né, fez aí doutorado aprendendo e estudando sobre a gestão das emoções, né, o curso inteiro é baseado nos grandes teóricos da inteligência emocional, traz um pouquinho também da nossa experiência, né, da enfermeira da Rosa, da doutora Gabriela. Então, eu convido você a conhecer esse curso, a ir lá na nossa plataforma, tá certo? E acessar a plataforma, conhecer os outros cursos que a gente tem e se especializar também nesse tema. Acho que o primeiro passo para a gente desenvolver a inteligência emocional é conhecer, é saber que isso existe, é saber o que a gente pode melhorar, né? E claro, a prática de tudo isso é o que vai realmente trazer esse sucesso aí até nos nossos relacionamentos, né? Então, acho que ficamos por aqui. Rosa, mais alguma observação aqui? Não, somente que é sempre um prazer, né, uma satisfação a gente poder conversar e estar mais perto desse público da saúde que a gente tem guardado no coração, né. Isso mesmo. Então, bem, acompanhe a gente lá no Instagram, Alice Serantopoulos, aqui no nosso canal do YouTube, no nosso site também, eu vou colocar tudo aqui no link da descrição. A gente tem vários artigos que você pode acompanhar, tem materiais, livros para você dar download, para você receber esse conteúdo, e todos os nossos cursos, os nossos treinamentos, podem sempre contar conosco. Fico por aqui então e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.